Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Barroso, professor de matemática, tá legal? E estou trazendo aqui para vocês um assunto bem abordado, frequente, abordar esse assunto que é um assunto frequentemente, está sempre presente, né, nos Enems da vida. Acho que acredito que desde o início das elaborações do Enem. Então, vamos trazer um pouco de teoria e sim muita prática, ok? E supondo aqui que você seja aluno já do terceiro ano, ou já tenha visto, ou qualquer aluno de outra série que já do ensino médio já tenha visto isso aqui no ensino fundamental, logicamente, tá? Então vamos abordar um pouco de teoria, mas o foco aqui é exatamente resolver algumas questões do Enem e tirar algumas dúvidas para vocês, tá bom? Então, quando se trata de conceito em matemática, a gente realmente fica um pouco perdido, né? Mas passando para vocês que é muito importante a gente entender o conceito, tá legal? Então, razão, na verdade, é uma comparação entre dois valores. Esses valores, descritos aqui pelo conceito, é A e B, tá bom? Com B diferente de zero. A, que é exatamente o numerador, B o denominador, que em razão e proporção chamamos de antecedente e consequente. Mas eu devo comparar, já que razão é uma comparação entre dois valores, eu tenho que comparar um valor diferente de zero, para que seja um valor diferente de zero. Logicamente, eu não posso comparar 4 com zero. Não existe uma razão entre 4 e zero. Mas se eu digo que existe uma razão entre 4 e 8, eu posso comparar esses dois valores? Sim, porque há uma razão entre eles. 4 e 8 seria 1 para 2. Claro que a gente vai, lá na frente, é que a gente vai entender esse tipo de conceito, tá? Mas o primeiro passo aqui é que B tem que ser diferente de zero. Você não pode comparar nada que não exista, ok? O que são grandezas? Que já que eu disse que é razão, comparação entre duas grandezas. Olha, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Já medir é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza, qualquer outra quantidade que seja da mesma grandeza. Logicamente, eu não posso comparar centímetro, tá, com velocidade, tá bom? Mas eu posso comparar centímetro com metros, mas para isso eu vou ter que colocar tudo na mesma escala, ou seja, a mesma grandeza, grandeza de medidas. O professor de física do primeiro ano, ele traz um conceito de sistema internacional de unidades. Quem nunca viu, né? São as grandezas físicas, não é? Distância, tempo, volume, enfim, uma série de grandezas. Mas o primeiro entendimento aqui é que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá bom? Altura é uma grandeza, não é? Tempo é uma grandeza, tá? Então vamos para frente aqui. Trouxe aqui um exemplo muito clássico, tá certo? Que são exatamente, é um exemplo que traz exatamente uma comparação de número de alunos em sala de aula, alunos de sexo masculino e feminino. Vê bem, numa sala de aula eu tenho 30 alunos e 48 alunas, logicamente um total de 78 alunos. Sala cheia, hein? Ok, então o que é que a gente tem que fazer? Eu vou comparar aqui o número de alunos em relação a alunos, tá? O número de alunos, essas grandezas, elas têm a mesma unidade, né? Quantidade e quantidade. Quantidade de alunos, só mudando aqui para sexo, né? Se eu comparar o número de alunas com o número de alunos, ou seja, meninas com meninos, eu estou comparando 48 para 30. 48 seja 48 o número de alunas e 30 o número de alunos. Então, quando a gente compara dois valores, duas grandezas, a gente tem que tornar ela uma fração irredutível, porque a comparação entre duas grandezas é exatamente a denominação de uma fração, ok? Então, aqui eu tenho 48 e 30. Vou tentar transformar essa fração aqui em irredutível, ou seja, dividir pelo maior divisor comum, que é 48 e 30. São os números que podem ser divididos por 2, por 4, mas o maior divisor comum entre eles é 6. 48 por 6 dá 8, 30 por 6 dá 5. Ou seja, a razão entre o número de alunas e número de alunos é 8 para 5. Quer dizer isso aí, Marco? Para cada 8 alunas, eu tenho 5 alunos. E vice-versa. Eu também posso fazer a comparação entre número de alunos e número de alunas. Vou inverter isso aqui.
Então, eu tenho 30 alunos para 48 alunos. Significa dizer, a cada 5 alunos, eu tenho 8 alunos. Quando eu cheguei a 5 oitavos aqui, tornei essa fração irredutível. Ela não existe mais divisores comuns entre 8 e 5, aqui em cima do primeiro exemplo, e entre 5 e 8, ou seja, essa fração está irredutível. Ok? Aqui eu trouxe um exemplo, quem nunca colocou isso aqui no caderno, né? Sim. Eu sempre falei para os meus alunos ter um blocozinho, um diáriozinho de grandezas. Olha aí, né? Que exemplo, hein? É anotar num bloco no caderno de vocês. Olha aqui que interessante. Então aqui eu tenho tipo de grandeza: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, intensidade luminosa, enfim. Toda grandeza ela tem a unidade, tá? Comprimento em metro, aqui tem o seu símbolo, massa em quilômetro e por aí vai, ok? Vamos lá, vamos colocar a mão na massa realmente agora, tá? Vou trazer aqui a primeira questão em relação à razão, ok? Essa questão foi uma questão do Enem, que ela foi abordada em 2010, tá? Então, se a gente perceber, aluno, na maioria das questões que cai no Enem, ela tem um texto tremendamente grande e é uma coisa que a gente não tem muito costume, né? Mas vocês têm que se acostumarem com isso. Logicamente, vamos ler a questão, tá? E entender a questão, ver quais são os valores que está dentro da questão e o que ele quer pedir. Como a gente sabe que isso aqui é um exercício, é uma questão que caiu no Enem em relação à razão, então o que é que a gente tem que fazer? Ler e tirar as grandezas. No monte de, no monte de Cerro Amazonas, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o telescópio europeu extremamente grande, tá? O telescópio tal é esse aqui. O LT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro. Olha, apareceu a primeira grandeza aqui, ó, tá? 42 metros. O maior olho do mundo voltado para o céu, disponível aqui está a fonte, né, de onde foi colocada essa reportagem. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Olha aí, apareceu outra grandeza. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Bom, alunos, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que separar as grandezas que está dentro da questão, que é 2,1 centímetro e 42 metros. Perceba que eles não estão na mesma unidade. Como a pergunta é qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho, ou seja, centímetro, em relação ao diâmetro do telescópio, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação entre as duas grandezas. Eles são grandezas iguais, que são grandezas de medida, comprimentos, ok? Então, vamos lá. Vamos tentar resolver aqui. Então, o que é que a gente tem que prestar bem atenção aqui? Em que essas escalas aqui, ó, elas estão em unidades diferentes, tá bom? Então, lembrando que existe o que se fala de centímetro e metro. Existe uma relação entre essas duas grandezas. A gente sabe que para cada metro eu tenho 100 centímetros, ok? Tá? Também existem outras relações. Tá? 1 quilômetro eu tenho 1.000 metros, um minuto eu tenho 60 segundos. Então, existe uma série de relações. Mas o que a gente tem que entender aqui é que está numa escala, estão na mesma escala, mas em unidades diferentes. Como ele quer fazer a razão entre 2,1 centímetro e 42 metros, eu vou ter que transformar esse 42 metros em centímetro. Tá? Como é que eu faço transformando metro em centímetro? Olha, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 100, tá bom? Quando eu multiplico 42 metros por 100, eu acho 4.200 centímetros, tá? Tá até faltando aqui a escalazinha aqui, tá? Espero que vocês, ou a unidadezinha aqui, ó, 4.200 centímetros. Ou seja, eu vou fazer uma razão entre 2,1 e 4.200 centímetros, ok? Porque é a razão entre 2,1, que é o diâmetro suposto pela professora do olho humano, e aqui o diâmetro do telescópio, tudo bem? Então tá aqui, resolvi para aqui para vocês.
Então, entre 2,1 e 4.200. Bom, foi o que eu fiz aqui. Quando a gente se depara com números, com operações com números decimais, se torna um tormento, não é verdade, gente? Quem não corre dos decimais, né? Mas aqui qual é o macete aqui? Entre o numerador e o denominador aqui, se eu multiplicar o numerador por 10 para que esse número decimal passe a ser um número inteiro, eu tenho que obedecer a mesma ordem aqui, ó. Tá? Eu tenho que multiplicar tanto o antecedente como o consequente por 10 para poder equilibrar aqui a fração, tá? Então, se eu multiplicar 2,1 por 10, eu vou dar uma casinha para a direita, logicamente virou 21. 4.200 vezes 10, vou acrescentar mais um zero aqui, seja 42.000. Agora sim, eu tenho uma comparação entre 21 e 4.200. Observe aqui, aluno. 21 e 42, até um macetezinho aqui para vocês. Quando o número é a metade do outro, logicamente, a razão é de 1 para 2, tá? Beleza? Então, qual é o maior divisor comum entre 21 e 42? Logicamente que é 21, tá? Existe divisores menores que não existe. 21 é dividido por 3, né? 42 também é por 3, mas quando a gente for fazer sempre a razão, a gente vai tornar ela irredutível. Então a gente divide pelo maior divisor comum, no caso aqui seria 21. Mas aí pelo macete, 21 e 42, quando o número é metade do outro, para que você já sabe, gente, que é 1 para 2. E repetir esses três zeros aqui. Se a gente observar lá no gabarito, eu tenho a letra E, que é a resposta certa. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Sim, qualquer dúvida, gente, deixa lá no comentário, tá? Do vídeo lá, e eu vou trazer para vocês com todo prazer, tá bom? Vou dar uma pausazinha aqui para apresentar outra questão. Bom, pessoal, essa questão aqui foi abordada, a segunda questão foi abordada no Enem em 2011, tá? É uma questão muito clássica do Enem. Eles gostam muito de fazer isso aqui, ó, trabalhar com mapas e distâncias, tá bom? Então vamos dar uma lidazinha aqui, esse texto é menor. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo a uma cidade B localizada no estado de Alagoas? Então a gente já tem percebe já a gente poder fazer a imaginação do mapa, né? É igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre duas cidades, essas duas cidades A e B, eram 8 centímetros. Bom, a distância real é de 2.000 quilômetros e a distância do mapa é de 8 centímetros. É o que a gente sempre vê, né? Escala cartográfica, se não me engano. Né? O pessoal de geografia deve saber isso aí. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está numa escala de... Bom, gente, o que é que a gente tem que entender? Ele quer fazer a relação entre 8 centímetros e 2.000 quilômetros. Observe que, se eu quero calcular a escala do mapa, logicamente eu não vou fazer de 2.000 para 8, eu vou fazer de 8 para 2.000, tudo bem? O que é que está acontecendo aqui? Observe que essa unidade aqui, 8 está em centímetros, 2.000 quilômetros e 2.000 quilômetros. Então essa unidade aqui está em quilômetro. Então eu vou transformar de centímetro para quilômetro. Observe. Então o que é que você vai ter que fazer? Primeiramente, separar as grandezas, 8 e 2.000, e tentar colocar na mesma unidade. Lembra daquele exemplo de meninas para meninos, meninos para meninas? Né? Então aqui vai ser de 8 para 2.000, e não 2.000 para 8, que eu quero saber a escala do mapa. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, de volta aqui, vamos resolver a questão. Queria lembrar uma propriedade fundamental, tá? Que a gente vai usar em outros exemplos lá na frente. Tá? Que a propriedade fundamental, logicamente, é o produto do meio pelos extremos. Que é isso aqui? A igualdade entre duas grandezas, entre duas razões, tá? É chamado de proporção. Então isso aqui, é bom você ter isso aqui anotadinho no caderno para a gente usar mais na frente, tá? Mas vamos para a questão do mapa, certo? Que é que eu trago para vocês aqui. Vamos lá. Como as escalas, as unidades lá da questão estão diferentes, um está em centímetro e o outro está em quilômetro, então o que é que eu devo fazer? Eu tenho que passar quilômetro para centímetro, tá? Existe a maneira direta de fazer, existe a maneira também mais prolongada um pouco, tá?
Qual seria a maneira de resolver isso aqui diretamente? De centímetro para quilômetro, tá certo? Seria multiplicar por 10 elevado a sexta. Mas aí o aluno pode se enganchar um pouco nisso aí, tá? Então eu fui bem devagarinho aqui, mostrando aqui para vocês o seguinte, ó, que para cada quilômetro eu tenho 1000 metros. Tá bom. Lembra da distância da cidade, que é de 2000 quilômetros? Se eu transformar 2000 quilômetros em metro, eu vou multiplicar 2000 por 1000, tá? Que vai dar 2 milhões. Tudo bem? Então, eu já passei de quilômetro para metro, encontrei o que? 2 milhões de metros. Tá bom? Tranquilo. Já que eu tenho agora esse valor aqui de metro para centímetro, eu sei que de metro para centímetro eu multiplico por 100, tá? Então, logicamente, eu vou multiplicar 2000 por 100, ou seja, eu vou acrescentar mais 2 zeros aqui, tá ok? Então, fiquei com esse valor aqui enorme, tá? Mas aí, o que é que ele quer, na verdade? Ele quer comparar 8 centímetros com 42 quilômetros, ou com 2.000 quilômetros, ok? Que seria de 8 para, vamos lá para a escala aqui, ó, contando aqui 3 zerinhos aqui, tá? Mais 3 zerinhos aqui, ó, 200 milhões. Tudo bem? Então, de 8 para 200 milhões, eu simplifiquei devagarinho aqui, ó. 8 por 4 dá 2. Mas poderia dividir isso aqui por 2? Poderia, tá? Fica a seu critério. Se você quiser fazer direto, pode fazer, tá bem? Então, o que é que eu deveria fazer aqui? Tá? Poderia simplificar isso aqui por 2, isso aqui por 2. Mas, supondo que você tenha habilidade com isso, eu dividi por 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2, tá? 20 por 4 dá 5, tá certo? Então, eu fiquei agora com um valor bem menor, tá? Eu separei aqui em escala desses zeros diferentes para você entender como foi que aconteceu, ó. De metro, ou de quilômetro para metro, tá? Aqui, ó. De quilômetro, 2.000 quilômetros para metro. Então, multipliquei por mais 3 zeros, não foi isso? E depois, de metro para centímetro, mais 2 zeros. Então, logicamente, seria pegar 2.000, se você quiser transformar de quilômetro para centímetro, pegaria 2.000 e multiplicaria por 10 elevado à quinta aqui. Tudo bem? Certo? Então, se eu dividir 2 por 2, dá 1. Certo? E 50 por 2 dá 25. Então, a resposta seria letra E. Então, vou trazer aqui a letra E aqui, tá? Lembrando que, gente, se você quiser transformar de quilômetro em metro, coloca lá no comentário que eu mostro para vocês passo a passo, tá bom? Então, observe, mais uma vez, ser repetitivo aqui, porque eu sei que tem gente que tem muita dúvida. De quilômetro para metro, eu multipliquei por 1000. De metro para centímetro, eu multipliquei por 100. Achei esse valor aqui enorme. Então, comparei 8, que é 8 centímetros, para a escala do quilômetro em centímetro, eu tenho todo esse valor aqui. Tudo bem? Simplifiquei 8 por 4, deu 2. E esse valor por 4 dá esse aqui. Ou seja, 20 por 4 dá 5. Olha que eu comprei o restinho dos zeros aqui. Tá bom? Deixa lá no comentário que eu tiro a dúvida de vocês. Se quiser uma escala diferente, multiplica logo pelo 10 elevado à potência do número de zeros. O que seria isso? Se eu quero multiplicar 2.000 quilômetros em metro, eu vou pegar 2.000 e multiplicar por 10 a terceira, tá? Logicamente eu encontraria isso aqui, ó, tá bom? Tranquilo. Como isso aqui está em escala em metro, eu multiplicaria por 100 e acrescentaria mais 2 zeros, tá? E o resto é só cortar aqui. Vamos para a próxima questão. Essa aqui é a terceira questão, tá? Do Enem. Quer dizer, abordado em 2012 do nosso exercício aqui. Vamos entender aqui. Aqui o exemplo, aqui o conceito de proporção, tá? A gente vai precisar disso aqui. Na verdade, proporção é igualdade entre duas razões. A está para B, assim como C está para D. Ou seja, produto de meio pelos extremos. Bom,
Em virtude da demanda crescente da economia de água, equipamentos e utensílios, como por exemplo as bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água, olha aí quem apareceu aqui, 6 litros de água, por descarga em vez dos 15 litros. Utilizados por bacias sanitárias não ecológicas, conforme dados na Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT. Bom, gente, o que a gente já tem que tirar aqui? Separar esses 6 litros aqui, esses 15 litros aqui, e ver o que é aquilo que é lá embaixo. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica que gasta 60 litros por dia com a descarga, por uma bacia sanitária ecológica? Então, vamos entender a questão. Ele diz que se utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 litros utilizados por bacias sanitárias, conforme dados pela BNT. Qual será a economia diária agora? Não de 6, e sim de 60, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão aqui.